Olá, amigos do YouTube! Eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. Nesta semana, nós vamos conversar sobre Tex unicamente. No primeiro bloco, nós vamos conversar sobre uma aventura de Tex quando jovem, na série Tex Willer, publicada aqui no Brasil, fielmente à sequência italiana, e que foi publicada, na número 14 e na número 15 da revista Tex Willer. Uma história muito interessante. E no bloco seguinte, no outro bloco, nós vamos conversar sobre uma sequência de 5 Tex mensal. 5. Começa com 616 e vai até o 620. Vamos conversar com isso aqui, com 2 histórias de Tex. Amigos, o Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Aproveitem para nos acompanhar também lá. Lá eu sempre procuro publicar informações a respeito das publicações da editora Bonelli aqui no Brasil. Promoções, lançamentos, pré-vendas, campanha no Catarse, enfim, informações a respeito das publicações de Bonelli aqui no Brasil. O nosso programa tem o apoio do site Arte de Colecionar, do amigo Luiz Mendes. É um site onde tem diversos produtos para coleções e também gibis. Façam uma visita, eu coloco sempre o endereço na tela, onde vocês certamente vão encontrar produtos do interesse de vocês. Façam a visita, site Arte de Colecionar. Amigos, o Vitrine dos Quadrinhos precisa do apoio de vocês. Se você gostar do site, curta o nosso programa. Não é se gostar do site, desculpa. Se gostar do programa, curta o nosso programa. Compartilhe o nosso programa. Divulgue o nosso programa. E mais importante do que tudo isso é você se inscrever no canal. E depois de inscrito, não se esquecer de apertar o sininho, porque aí o próprio YouTube vai notificá-lo dos nossos lançamentos. Fiquem com a vinheta de abertura e eu retorno para conversar sobre a aventura de Tex Willer. Neste bloco nós vamos conversar sobre essa bela aventura de Tex Willer. Começa aqui no número 14, Paradise Valley, e conclui no número 15, As Escravas da Montanha. Essa história foi publicada na Itália, essa aqui em dezembro de 2019. No mês seguinte, essa daqui é de janeiro de 2020. Essa história foi escrita pelo Pasquale Ruhu e desenhada pelo Pasquale Del Vecchio. Então, foram eles dois os artistas que fizeram esta história, bela história. Vamos mostrar um pouco da publicação, depois eu converso um pouco sobre a história em si. Então, o padrão da Mitos e da SBE nesta série, certo? Essa capa aí. Tem sempre um texto introdutório que conta um pouco dos episódios anteriores. E depois já começa. Tem essa folha de rosto, que é padrão. Essa folha não é a mesma da série mensal, nem da série dos gibis do Tex, digamos assim, apesar desse ser o Tex jovem. Aqui nós temos uma outra reportagem, uma outra matéria, e começa a aventura. Então, Paradise Valley. Então, desenhos, vou mostrar algumas páginas do desenho. Essa daqui, o formato é italiano, certo? Não é o mesmo formatinho. É um pouco maior, como vocês podem perceber. O número de páginas são 66 páginas, na realidade 68, com a capa. Também é diferente da Tex mensal. Essa última, terceira capa eles usam para colocar sempre uma propaganda. E na quarta capa eles já comentam o que vem no mês seguinte, no próximo Tex Willer. Vou mostrar o número 15, que obedece o mesmo padrão, capa.
Aqui ele comenta o episódio anterior, né? A folha de rosto que eu comentei. Essa matéria que tem aí. E começa a história. As escravas na montanha. Terceira capa, outra propaganda de Dragonero. E, na última, já o que virá exatamente na próxima Tex Wheeler, na número 16. Vamos comentar um pouco essa história. Essa é uma história que foi rápida, porque esses arcos de Tex Wheeler normalmente têm sido de 4 ou 5. Essa aqui foi a primeira, que foi bem rápida, com duas revistas só. O Tex está com uma família de mormons e ocorre um crime. E esse crime é atribuído a um desses membros da família. Tem o mesmo nome, ou é dito que é o mesmo nome. Então tudo gira em torno que um desses, o filho no caso, do patriarca lá da família, do mormon da família, teria cometido um crime. Então toda a história se desenrola, o Tex ajudando a família a desvendar quem teria cometido o crime, o que tinha acontecido. É bem interessante e, inclusive, o Tex jovem está só, né? Não tem nenhum dos outros pardes acompanhando ele está sozinho nessa história. E eu gostei muito, gostei bastante. Fiquem com as imagens das capas italianas e no retorno nós vamos conversar sobre duas histórias da série Tex Mensal aqui no Brasil. Neste bloco nós vamos conversar sobre uma sequência de 5 revistas publicadas na série Tex Mensal. Começa com essa 616, Rangers versus Soldados, continua com a 617, Rurales, vai para a 618, A Dama Fatal, chega na 619, Confronto Final, aí nesta aqui, 619, termina uma história, termina a primeira história, e começa uma outra história que vai até a 620, no Mau Caminho. A primeira história teve roteiro do Mauro Bocelli, que é o curador do Tex lá na Itália, e desenhos do Ernesto Serras, certo? Essas revistas foram publicadas em junho de 2020. Essa sequência de 5 revistas começou em junho de 2020, ou seja, relativamente recente. Temos menos de um ano, aliás, um pouco mais de um ano que começou essa sequência. A segunda história, que é da 219 e 220, desculpe, 619 e 620, teve desenhos do Pasquale Ruhu, que foi o mesmo que desenhou, roteiro do Pasquale Ruhu, que foi o mesmo que fez o roteiro da aventura de Tex Jovem que a gente comentou. E teve desenhos do Afonso Ponte. Vamos conversar agora um pouco sobre essas histórias. Esse é um tipo de história que eu gosto. A única coisa que eu não gosto são dos continuas. Mas, que jeito, né? A gente tem que conviver com isso. Isso é uma coisa que existe no Tex italiano, então não tem jeito. Tem que se acostumar com isso, é um padrão de história deles assim, tudo bem. Eu, pelo menos, espero que a história termine e leio de uma vez só. Então essas 5 aqui, eu peguei no final de semana e li as 5. Na primeira história, o Tex faz uma perseguição, vai ao México, Tex e seus pardes. Essa história se desenvolve com os 4 companheiros. E acaba se envolvendo com uma perseguição a um bando de índios, procurando e tudo. E é muito interessante. Depois essa perseguição se envolve com os guardas mexicanos, os Urales, que eles também estão caçando esse bando de índios renegados, né, digamos. E o Tex acaba também se encontrando com eles. Nesse episódio, o Tex vai acabar atuando com
os rurales, ele conhece os rurales. E tem a participação dessa jovem. Essa jovem é uma fazendeira e ela vai ter também uma participação muito interessante na história. É muito interessante o desenrolar, né, o roteiro, a capacidade de criação do Mauro Bocelli nessa história é muito grande, porque você pensa que a história está indo para ter um desenrolar e de repente ela dá uma guinada. Então é aquela história que você só consegue desvendar o mistério no final. Até lá, até bem pertinho do fim, você fica pensando que a história vai de um jeito e é por outro. E aí precisa ler para ver a bela história de Tex e seus pares no México. Então essa é a primeira história dessa sequência que eu comentei. Na 219, começa, desculpe, eu não sei onde eu tenho esse 205 da cabeça, na 619 começa a segunda história dessa sequência, que vai até a 620. Aí o Tex e o Kit Carson estão perseguindo um bando e um deles consegue escapar. Aí depois o Tex vai para uma cidade próxima e encontra uma pessoa muito parecida com o bandido que ele está caçando. Ele fica assim, até meio perdido na hora. Será que é o bandido? Será que é outra pessoa? Mas ele vê que pelo jeito da pessoa não é a mesma pessoa. São gêmeos. Toda a história se desenrola nisso. A existência desses dois gêmeos super parecidos, pelo menos na fisionomia, e o Tex ter que caçar qual dos dois é o bandido, qual dos dois é o bom. Então tudo isso é uma história mais rápida, uma história mais curta, mas bem interessante. Eu agora vou mostrar um pouco da publicação, não vou mostrar as 5, porque elas são basicamente do mesmo padrão em todas, então vou mostrar a 616 e a 620. Então aqui a capa, temos uma propaganda e aqui no lado esquerdo a folha de rosto, que se vocês estiverem lembrados é bem diferente da folha de rosto do Tex Willer. Aqui o calendário de publicações dos meses aí. E começa a história. Vou mostrar algumas páginas. Temos aqui uma propaganda do Zagor e aqui de uma publicação do Tex. Isso basicamente o padrão. Tem a lombada, que também é padrão, essa lombadinha branca com o número e o título da história, Mitos Editora. Então esse é o padrão da série mensal do Tex. Esqueci até de comentar no anterior, hein? O padrão da Tex Willer é esse. Muito parecido, um pouquinho mais fino, porque a revista é mais fina. Enquanto a Tex Willer tem 668 páginas, a Tex Willer, essa Tex mensal tem 116 páginas. A segunda história, que começa na 619, que é sobre os irmãos, né? Então vamos mostrar que termina na 620. Mesmo padrão. Propaganda aqui e folha de rosto lá no mau caminho. Uma matéria, um prefácio, alguma coisa nessa parte daqui e começa a história na página 4. Vou mostrar algumas páginas. E o fim. Propaganda de outro Tex e o calendário de publicações. Esse é o padrão da publicação Tex mensal. Era isso que eu tinha para mostrar, era isso que eu tinha para conversar sobre essa publicação do Tex mensal. Fiquem com as imagens das 5 capas italianas, já que são 5 revistas brasileiras que correspondem exatamente às 5 italianas. A única diferença é que, por exemplo, a 616 aqui é a 716 lá. A 620 que termina a série é a 720 lá. Fique com a capa das 5, as capas das 5 e retornamos para o final do programa.
Chegamos ao bloco final deste programa. Vamos lá lembrar as campanhas do Catarse, que eu sempre comento no bloco final. Editora Script, Lavender, certo? Uma série bem interessante. Desculpa, uma série não, é uma publicação única de terror, aventura sensual. Uma aventura numa praia, só lento para ver. Mas é bem interessante, eu gostei bastante da campanha, do que tem no material. Nós temos Adam Wide 3 e 4, da editora Saikan, certo? De uma vez só, a editora Saikan está encerrando o que tinha planejado para Adam Wide neste mês, deste ano. Então, 3 e 4 encerra o Adam Wide. Editora Grafite, nós temos só uma campanha só, que é a campanha que tem duas revistas, Nathan Never número 2 e o crossover de Nathan Never e Martin Mystery. Só tem esses dois gibis para serem publicados nessa campanha. A quarta campanha, que é o que a editora Texas, Rangers do Texas, que é um bolso livro de faroeste. Não é um gibi, é um bolso livro de faroeste, mas por ser faroeste eu achei bem interessante, já apoiei e eu gostei da ideia, espero que surjam outras publicações. Segundo o editor, já está preparando o volume número 2. Bem, amigos, era só isso que eu tinha para comentar sobre as campanhas do cartaz, só essas 4. E chegamos ao final. Aqui eu agradeço a você que nos assistiu, que nos acompanhou e que nos prestigiou até aqui. Muito obrigado, até a próxima semana e tchau.